Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Cine Mystique. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se agora e deixe o seu like. Hoje vamos mergulhar na discussão do filme Os Pinguins de Madagascar, de 2014. Numa sequência vibrante de aventuras, somos imediatamente transportados para o mundo dos pinguins, cujas personalidades excêntricas já haviam conquistado o público em aparições anteriores. Skipper, o líder autoproclamado, com sua mente estratégica quase militar, movida por uma paixão por missões secretas e um instinto paternal protetor. Guia Kowalski, o cérebro por trás dos planos muitas vezes grandiosos e exagerados. E Rico, o piromaníaco e especialista em improvisação que carrega um arsenal inesgotável de ferramentas na sua garganta. Completando o quarteto, temos Private, o membro mais jovem e ingênuo, cuja bondade e habilidade de comunicação com animais mais fofos são, ironicamente, suas maiores armas. A narrativa começa com uma celebração do aniversário de Private, que acaba sendo interrompida por um evento que muda tudo: o sequestro do quarteto. Eles são levados por uma organização que se autodenomina Norte Silencioso, um grupo de animais com motivações sombrias, liderado pelo polvo Dave. Dave nutre um rancor profundo pelos pinguins, pois o sucesso deles no zoológico ofuscou sua própria carreira fracassada como artista de aquário, um desejo latente de reconhecimento que agora se transforma em sede de vingança. Nossa equipe de elite se encontra em uma situação perigosa, mas seu treinamento, forjado em anos de treinamento autodidata e inúmeras aventuras globais que testaram os limites da física e da lógica, permite-lhes escapar. A partir daí, a missão se transforma em uma caçada desesperada para deter Dave e seu plano nefasto de aniquilar os pinguins. A trama os leva a diferentes cantos do mundo, introduzindo a peça-chave da resistência. A Northwind, uma agência de inteligência animal de elite, composta por figuras fascinantes. Temos Classified, a foca elegante e reservada, cuja compostura fria esconde uma mente analítica afiada, inspirada talvez nos clássicos espiões cinematográficos. A Eva, a sábia coruja, cujo conhecimento enciclopédico e capacidade de decifrar códigos se assemelham a uma bibliotecária com treinamento em criptografia. E claro, a lontra marinha chamada Short Fuse, mestre em explosivos, cujo temperamento volátil e seu amor por detonações fornecem o contraponto necessário ao rigor tático de Classified. A dinâmica entre os pinguins e a Northwind é um ponto central do filme. Há uma fricção imediata entre a abordagem caótica, porém eficaz, de Skipper e o profissionalismo impecável, quase robótico, de Classified. Enquanto Skipper vê a Northwind como excessivamente burocrática, Classified vê os pinguins como amadores perigosos. A jornada revela mais sobre a origem dos pinguins. Em um momento comovente, somos levados de volta à Antártida, mostrando a infância de Skipper, Kowalski, Rico e Private, e como sua união foi cimentada pela necessidade mútua de sobrevivência e pela visão compartilhada de grandeza, uma visão que nasceu do desejo de serem mais do que apenas pássaros que andam engraçado. O clímax se desenrola em um cenário urbano, onde Dave planeja liberar um soro que transformará todos os pinguins do mundo em monstros feios e patéticos, culminando na destruição da autoestima da espécie. A batalha final exige uma união improvável de forças. Skipper finalmente reconhecendo o valor da colaboração, e os pinguins usando suas habilidades únicas, a genialidade de Kowalski para reverter a fórmula, a capacidade de Private de empatizar com a situação de Dave e a força bruta de Rico trabalham lado a lado com a Northwind. A resolução não é apenas sobre a vitória física, mas sobre a aceitação. Os pinguins provam que seu método, embora pouco ortodoxo e frequentemente beirando a loucura, é inegavelmente eficaz. Dave é derrotado, e os pinguins, agora vistos com um novo respeito pela Northwind, retornam ao seu lar no zoológico, celebrando o aniversário de Private, com a certeza de que, não importa o quão perigoso seja o mundo lá fora, eles sempre terão um ao outro para garantir que a próxima aventura seja apenas uma questão de tempo. A mensagem sutil é que a verdadeira inteligência não reside apenas no planejamento, mas na inabalável lealdade familiar que eles construíram.
A complexidade da relação entre Skipper e Classified é um estudo de contrastes fascinante. Skipper, com sua desconfiança arraigada em relação a qualquer autoridade que não seja a sua própria, opera sob a crença inabalável de que o caos organizado é a única forma de sucesso genuíno. Ele vê em Classified a personificação de tudo o que ele despreza no sistema: regras rígidas, relatórios detalhados e a falta de espontaneidade necessária para lidar com o inesperado. Lembremo-nos que a carreira dos pinguins foi construída na margem da legalidade e da sanidade, um estilo que reflete a urgência de quem precisou se virar sozinho desde cedo. Kowalski, por sua vez, fica genuinamente intrigado com a tecnologia da Northwind. O cérebro da equipe, cujo intelecto muitas vezes beira a obsessão científica, encontra em Eva, a coruja, uma interlocutora digna. Eva não apenas entende suas equações complexas, mas as melhora com uma perspectiva calma e lógica, algo que Kowalski, em seu entusiasmo frenético, muitas vezes negligencia. Há um respeito mútuo ali, um reconhecimento de mentes brilhantes forçadas a operar em um mundo que nem sempre valoriza a ciência pura. Private, o coração terno do grupo, é quem consegue a ponte emocional com a missão e inesperadamente com o próprio vilão. Sua inocência não é apenas um traço de caráter, é uma tática de negociação não verbal. É a capacidade de Private de enxergar a dor por trás da maldade de Dave, o desejo patético por um bolo de aniversário e a inveja destrutiva, que fornece a chave para desarmar o plano final. A emoção de Private, que muitas vezes é motivo de piada, torna-se a variável humana essencial que falta na equação fria da Northwind. Rico, o silencioso especialista em demolição e reciclagem, mantém-se fiel à sua arte. Enquanto a Northwind utiliza armamentos de ponta, Rico simplesmente regurgita a ferramenta exata necessária para cada crise, seja um gancho de escalada, um lança-chamas ou até mesmo um pedaço de comida estragada que serve como distração. Sua carreira é a de um eterno improvisador, um mestre da mecânica instintiva, cujas ações, embora ilógicas, são sempre perfeitamente cronometradas para o benefício da missão. O arco de redenção de Dave é surpreendentemente melancólico. O polvo não é um gênio do mal, ele é um artista rejeitado, cujas frustrações moldaram um plano de vingança ridiculamente específico. Quando Private consegue fazê-lo perceber que sua dor era a verdadeira inimiga, e não os pinguins, a fúria cede lugar a uma exaustão amarga. A cena onde o soro reverte, transformando os pinguins de volta ao normal, e não em monstros grotescos, como Dave esperava, é menos uma vitória triunfal e mais uma libertação mútua do ciclo de ressentimento. No final, o quarteto retorna ao zoológico, não apenas como heróis, mas como a unidade familiar que sempre foram. A aventura reforçou que, embora possam admirar a competência da Northwind, eles jamais trocarão sua liberdade caótica e sua camaradagem visceral por qualquer tipo de estrutura. A celebração de Private, retomada, torna-se mais rica, tingida pela experiência de terem salvado não só a si mesmos, mas todos os seus semelhantes. Eles provaram mais uma vez que a verdadeira espionagem, aquela que importa, é executada por aqueles que se recusam a aceitar o não como resposta, especialmente quando há um bolo esperando. A jornada de volta ao Central Park, após a vertigem da batalha global, ressoa com uma familiaridade reconfortante, mas marcada por uma nova camada de entendimento mútuo. Skipper, ao observar seus companheiros, nota um brilho ligeiramente alterado nos olhos de Kowalski. O reconhecimento de que existem mentes além das suas próprias teorias malucas validou seu impulso intelectual de uma forma que nenhum sucesso anterior havia conseguido. Ele permite um raro, quase imperceptível, aceno de cabeça para o céu, um tributo silencioso à eficiência da Northwind, embora ele jamais admitisse isso em voz alta para Classified. O que fascina na dinâmica dos pinguins é como suas falhas são amplificadas em situações de estresse, mas também como elas se anulam mutuamente. Rico, por exemplo, após o uso exaustivo de seu estômago como arsenal, precisa de um período de recuperação que envolve a ingestão cuidadosa de alimentos não explosivos, um processo que Private supervisiona com uma ternura quase maternal, contrastando com a ferocidade que Rico exibe em combate.
Essa dependência mútua transforma suas peculiaridades em forças coesas. A emoção predominante no retorno é o alívio misturado com a inevitabilidade. Eles sabiam que sobreviveriam, porque desistir nunca foi uma opção em seu código não escrito. A aventura, para eles, não foi uma interrupção da vida, mas sim a confirmação de seu propósito. O mundo externo, com seus povos rancorosos e agências de espionagem excessivamente organizadas, é apenas o palco necessário para que eles validem sua própria existência. Private, em particular, carrega a leveza da vitória mais intensamente. Sua capacidade de inspirar compaixão em Dave, o vilão motivado pela inveja, sublinha a ideia de que o poder mais subestimado é a empatia. Ele não lutou contra Dave com explosivos ou planos complexos. Ele o enfrentou com a verdade de que a rejeição não justifica a destruição. Essa compreensão ressoa com a natureza inerentemente ingênua de Private, que se recusa a acreditar que qualquer criatura seja puramente má, uma crença que, ironicamente, salvou o dia. O filme se encerra, portanto, não com um grande plano de aposentadoria ou uma mudança de ares, mas com a restauração da rotina, que para eles é a mais alta forma de sucesso. A celebração do aniversário é retomada, mas agora, cada brinde é silenciosamente dedicado à sobrevivência e à inquebrável lealdade forjada em laboratórios secretos, túneis de ventilação e confrontos explosivos. Eles são um testemunho vivo de que a formação militar e o intelecto podem ser importantes, mas a verdadeira força de uma equipe reside na química inimitável de 4 pequenos pássaros que se recusam a ser normais. A ressonância dessa aventura recém-concluída ecoa sutilmente nas rotinas diárias do zoológico. A presença dos pinguins, antes vista como uma anomalia barulhenta pelos outros habitantes do zoológico, agora parece carregada de uma autoridade silenciosa. Skipper, ao inspecionar o perímetro de seu habitat, com um olhar mais longo e investigativo do que o habitual, demonstra que a mentalidade de missão nunca se aposenta completamente. Ele internalizou a lição de que a complacência é o convite aberto para o próximo Dave. Seu estilo de liderança torna-se um pouco mais tolerante em relação à desorganização de Private, talvez porque ele agora entenda que a flexibilidade é o que os distingue de agências rigidamente estruturadas como a Northwind. Kowalski, imerso novamente em seus cadernos de anotações, tenta desesperadamente quantificar a eficácia da intervenção de Eva. Ele busca catalogar as variáveis que permitiram à coruja antecipar movimentos que seus próprios cálculos não previram. Há uma nota de frustração intelectual, pois ele percebe que a intuição e a sabedoria acumulada, a carreira de Eva como decifradora de enigmas, superaram a pura dedução matemática. Ele passa a dedicar uma parte de seu tempo a estudos mais amplos sobre psicologia animal, reconhecendo que o inimigo nem sempre é um robô ou um plano de destruição física, mas sim um coração partido. Rico, por sua vez, parece ter encontrado uma nova fonte de inspiração. Em vez de apenas regurgitar objetos aleatórios, observa-se um aumento na qualidade dos itens que ele traz à tona, talvez um componente de alta precisão que ele secretamente recuperou de um dos veículos da Northwind durante a confusão final. Sua relação com a explosão evoluiu. Agora ele parece buscar a precisão da detonação, um refinamento técnico que reflete a proximidade com os especialistas em explosivos da agência rival. É a transição do mero barulho para a engenharia tática. Private, o agente da paz não oficial, utiliza seu recente sucesso diplomático com Dave para mediar pequenas disputas entre os outros animais do zoológico. Ele se torna o elo de ligação, o embaixador da boa vontade, provando que a capacidade de se conectar com os outros, uma habilidade frequentemente subestimada pelos líderes mais focados em tática, é vital para manter a paz doméstica. Ele aprendeu que a maior das missões, às vezes, é garantir que todos estejam seguros e felizes no pequeno mundo que conquistaram. A sombra da Northwind paira, mas não como uma ameaça, e sim como um padrão de excelência a ser secretamente medido. Os pinguins continuam sendo a equipe de forças especiais que opera fora do radar oficial, mas agora eles carregam a consciência de que existem outros níveis de competência no mundo das operações secretas. Eles são a prova de que, para certas ameaças,
A melhor estratégia não é o planejamento minucioso, mas sim a coragem insana de simplesmente pular primeiro e descobrir como voar no meio do caminho. O próximo relatório de missão, se algum dia fosse escrito, seria um testemunho de sua resiliência e do eterno espírito de aventura que os move. Um espírito que nem a vingança mais elaborada, nem a espionagem mais sofisticada conseguiram extinguir. O legado dessa última aventura molda a forma como os pinguins interagem com o mundo exterior, mesmo dentro dos limites familiares do zoológico. Skipper desenvolve uma nova forma de paranoia, não mais direcionada apenas aos lêmures ou aos humanos, mas agora especificamente calibrada para detectar a sutileza das operações de inteligência. Ele passa a desconfiar de qualquer ave que se aproxime de seu habitat com um voo muito regular ou que demonstre um interesse excessivo em seus hábitos alimentares. A frieza calculista da Northwind plantou nele a semente da vigilância perpétua contra a burocracia bem-intencionada. Kowalski, em sua incessante busca por conhecimento, começa a desenvolver um sistema de comunicação cifrada com os pombos locais. Ele os vê como mensageiros desorganizados, mas inerentemente confiáveis por sua capacidade de se misturar ao ambiente urbano. Sua inspiração em Eva o leva a criar um código baseado em padrões migratórios e variações de penas, um projeto tão complexo que ele ocasionalmente o esquece, mas que serve como um ótimo exercício mental para manter sua mente afiada, longe do tédio da rotina do zoológico. Rico, em um momento de introspecção estranhamente lúcida pós-trauma, começa a expressar um desejo quase artístico por seus objetos. Em vez de apenas cuspir uma ferramenta aleatória, ele parece agora ensaiar a liberação de itens específicos. Seus colegas notam que, antes de uma briga simulada, ele frequentemente pratica a ejeção de um pedaço de isopor perfeitamente moldado, como um escultor polindo sua obra-prima destrutiva. A piromania dá lugar a uma apreciação mais tátil pelo poder que reside em seus intestinos. Private, que floresceu com o reconhecimento de sua importância emocional, assume a responsabilidade de manter a moral da tropa. Ele percebeu que enquanto Skipper cuida da ameaça externa e Kowalski da lógica, ele deve cuidar da integridade interna do quarteto. Ele introduz rituais de descompressão, como longas sessões de contemplação do céu azul, que geralmente terminam com Skipper questionando se o céu não é na verdade um teto falso, garantindo que a tensão das missões não os consuma. A maior mudança é a ausência de uma crise iminente. Essa calma atípica é perturbadora para eles. A adrenalina, que se tornou um componente essencial de seu bem-estar, agora está em falta. Skipper, sentindo a inércia, começa a inventar pequenas ameaças simuladas. Um esquilo suspeito, um lixo mal posicionado, apenas para forçar Kowalski a calcular uma defesa e Rico a liberar um artefato, restaurando o ritmo familiar de sua existência. Eles são viciados na ação, e o mundo, felizmente para eles, sempre parece estar à beira de um colapso que necessita de sua intervenção caótica e incomparável. Eles se preparam, não para o que virá, mas para garantir que, quando vier, estarão prontos para transformar o perigo em mais uma história para contar. A preparação para a próxima ameaça simulada, de Skipper, revela uma camada mais profunda de sua liderança. Ele não busca apenas o treino, mas a afirmação de que o estilo pinguim é superior. Sua carreira, construída sobre a desobediência criativa e a pura vontade, exige validação constante contra o modelo de eficiência da Northwind. Ao designar tarefas que parecem triviais, como a vigilância das migalhas de biscoito, ele está, na verdade, testando os limites da adaptabilidade de sua equipe sob pressão baixa, antecipando o momento em que a realidade trará um problema que a lógica fria não conseguirá resolver. Kowalski, ao trabalhar com os pombos, manifesta o desejo de transcender a dependência de sistemas externos. A desconfiança em relação à Northwind não é apenas sobre a rigidez, é sobre a perda de controle sobre a informação. Seus códigos com os pombos são uma tentativa de criar uma rede de inteligência orgânica, baseada na observação constante da vida comum, algo que os espiões de terno, focados em grandes operações, inevitavelmente ignoram. Ele se torna um teórico da conspiração benigna,
vendo padrões onde outros veem apenas o acaso do dia a dia no zoológico. Rico, em seu momento de escultura tática, começa a demonstrar um foco quase zen em suas performances de cuspe. Seus gestos se tornam menos espasmódicos e mais intencionais. Há uma observação fascinante de que, após o confronto com Dave, ele parou de regurgitar objetos excessivamente perigosos, como dinamites puras, preferindo ferramentas com potencial destrutivo mais controlável, como granadas de fumaça ou chaves de grifo perfeitamente calibradas. Isso sugere um amadurecimento instintivo. Ele absorveu a noção de precisão ensinada pela agência rival, aplicando-a ao seu próprio repertório caótico. Privat, ao mediar conflitos, percebe a fragilidade da harmonia no zoológico. Ele entende que a paz é uma missão contínua, mais delicada que qualquer plano de batalha. Sua maior conquista emocional é ver Skipper relaxar minimamente, permitindo-se um momento de vulnerabilidade ao aceitar que o plano de Private para o dia de spa dos bichos não era totalmente inútil. Private, o catalisador emocional, torna-se o guardião não só da moral, mas da própria sanidade do grupo, garantindo que a máquina de guerra dos pinguins não se consuma em sua própria intensidade. O zoológico, visto através dos olhos desses 4 agentes, é um campo de treinamento infinito. Cada dia é uma simulação de sobrevivência urbana, onde a cooperação forçada e o improviso constante são as moedas de troca. Eles não buscam a aposentadoria. Buscam o próximo desafio que lhes permita aplicar suas habilidades únicas, reafirmando que a grandeza reside na capacidade de transformar o ordinário em extraordinário, sempre prontos para a próxima chamada de emergência, mesmo que eles mesmos precisem criá-la. A rotina renovada, impulsionada pelas missões inventadas por Skipper, atinge seu ápice de artificialidade quando ele força uma simulação de invasão alienígena, utilizando o sistema de irrigação como cobertura tática. É neste cenário de esforço exagerado que a verdadeira natureza da carreira dos pinguins se manifesta. Eles prosperam na crise, e a ausência dela os deixa à deriva, como navios sem bússola. A emoção que permeia essas simulações não é o medo, mas sim uma espécie de tédio criativo que precisa ser extravasado. Kowalski, enquanto configura os pombos com seus complexos algoritmos de voo, revela um desejo mais profundo de ser reconhecido como um intelectual legítimo, não apenas um excêntrico da ala dos animais. Ele usa suas comunicações com os pombos para tentar enviar relatórios sobre suas teorias de física quântica para universidades anônimas, uma ambição que ecoa seu desejo de validação externa, algo que até mesmo a admiração de Eva não conseguiu satisfazer completamente. Ele quer provar que seus inventos poderiam mudar o mundo além dos muros do zoológico. Rico, durante a falsa invasão, exibe um controle motor impressionante. Ele não atira mais objetos aleatórios contra o inimigo. Ele agora usa sua capacidade para criar defesas estratégicas. Em um momento, ele lança uma série de bolas de tênis velhas com tal precisão que elas formam uma barreira temporária, demonstrando que ele internalizou o princípio da eficácia sobre a força bruta. Ele está evoluindo de um canhão humano para um engenheiro de campo. Private, observando a exaustão forçada em seus colegas, decide que a próxima ameaça deve ser puramente psicológica e baseada no bem-estar. Ele organiza uma assembleia de sentimentos, obrigando Skipper a verbalizar o que ele teme perder, se a equipe se tornar muito parecida com a Northwind. Este ato de vulnerabilidade forçada é o ponto de virada emocional. Skipper, contrariado, admite que o que ele mais valoriza é a imprevisibilidade do grupo, a certeza de que, por mais caótico que seja, ele sempre terá aliados que o compreendem sem a necessidade de relatórios formais. A maior lição que a carreira deles ensina neste interlúdio calmo é que a lealdade é a sua infraestrutura. Enquanto a Northwind depende de treinamento, tecnologia e estrutura, os pinguins dependem de anos de fracassos compartilhados e sucessos não planejados. Eles não estão apenas esperando a próxima missão. Eles estão solidificando os laços que garantem que, quando o perigo real retornar, eles se encaixarão automaticamente, sem precisar de um briefing. Eles são a prova ambulante de que a melhor preparação para o futuro é a inabalável confiança no passado vivido juntos.
A aceitação desta dinâmica interna, forçada pelo interregno de calma, permite que o quarteto se torne mais observador do mundo ao redor. Skipper, ao notar que a presença constante de Private, o pacificador, estava de fato diminuindo a necessidade de intervenções táticas imediatas, relaxa o controle sobre a vigilância externa. Ele percebe que a verdadeira defesa de seu território reside na coesão interna que Private fomenta, e não apenas nas armadilhas que Kowalski projeta. Este reconhecimento é um marco na liderança de Skipper, um aceno sutil para a primazia do fator emocional sobre o puramente estratégico. Kowalski, por sua vez, encontra um novo foco para sua genialidade ao analisar os resíduos deixados pela batalha anterior. Ele coleta amostras microscópicas de solo, ar e até mesmo restos de tentáculos do Dave, dedicando-se a desconstruir a química da vingança. Sua pesquisa não é mais focada em armas, mas em entender a motivação biológica do rancor, uma digressão filosófica que ele só se permite devido à estabilidade proporcionada pela equipe. Ele começa a catalogar as reações de Dave, a inveja transformada em ácido, como um estudo de caso de patologia social, um trabalho que, para um cientista de sua magnitude, é quase tão gratificante quanto inventar um raio laser. Rico, no que diz respeito à sua evolução tática, começa a usar seus lançamentos não apenas para ataque ou defesa, mas para comunicação silenciosa com os outros membros, durante as interações banais com visitantes do zoológico. Se Skipper faz uma pergunta retórica sobre a necessidade de mais peixes, Rico pode expelir um clipe de papel dobrado em formato de peixe, um código visual rápido que Skipper entende instantaneamente. Este nível de comunicação não verbal é o ápice de sua parceria, um sistema de linguagem interna que nenhuma agência externa, por mais equipada que seja, poderia decifrar. Private usa esse período de relativa paz para se aprofundar no conhecimento sobre os outros animais do zoológico, buscando prevenir futuros Daves. Ele dedica tempo a aprender os hábitos alimentares dos flamingos e os padrões de sono dos ursos, transformando a inteligência de campo em sabedoria comunitária. Sua inspiração é clara. Se os heróis de sua infância sempre souberam como lidar com os problemas antes que eles explodissem, ele fará o mesmo por seus vizinhos do zoológico. Ele se torna o arquivista de vulnerabilidades ambientais, garantindo que o habitat seja um ecossistema seguro, não apenas uma fortaleza militar. No fundo, o quarteto entende que a aventura é inerente a quem eles são. Não se trata de procurar problemas, mas de estar tão perfeitamente sintonizado consigo mesmo e com os outros que os problemas simplesmente gravitam em sua direção. Eles permanecem como uma anomalia gloriosa, uma unidade que alcançou a máxima eficiência através da aceitação total de suas próprias imperfeições, prontos para o próximo chamado, seja ele um resgate global ou apenas a tarefa de garantir que os biscoitos de aniversário sejam distribuídos na ordem correta. A verdadeira missão nunca termina, ela apenas muda de escala. A aceitação mútua das excentricidades permite que a equipe atinja um patamar de sincronia quase telepática. Skipper, ao liderar os exercícios matinais, já não precisa articular comandos completos. Um olhar direcionado ao chão ou um pequeno movimento de cabeça é suficiente para que Kowalski comece a calcular a trajetória de um objeto imaginário, enquanto Rico se prepara para liberar a ferramenta correta, e Private assume a posição de observador neutro, pronto para intervir no momento exato de hesitação do líder. Essa eficiência silenciosa é o troféu não oficial que eles ostentam sobre qualquer agência com uniformes engomados. Kowalski, ao se afastar um pouco das comunicações com os pombos, que se mostraram, afinal, mais propensos a esquecer mensagens em troca de migalhas do que a entregar relatórios científicos confidenciais, canaliza sua energia intelectual para a engenharia reversa dos gadgets da Northwind, que conseguiu obter discretamente. Sua meta não é replicá-los, mas entender a falha inerente em depender tanto de hardware. Ele busca a vulnerabilidade do metal e do circuito, crente de que a fragilidade da máquina sempre será maior que a do instinto puro, uma lição aprendida ao ver a frustração de Dave ao tentar usar tecnologia para compensar a falta de laços sociais. Rico, em sua nova fase de precisão, começa a colecionar pequenos troféus de suas missões anteriores, escondendo-os em seu ninho.
Estes não são apenas objetos aleatórios, são lembranças de momentos de pico de adrenalina. Um fragmento do soro de Dave, um pedaço de metal retorcido de um drone da Northwind. Estes itens funcionam como âncoras emocionais, lembrando-o da intensidade do propósito. Seu trabalho silencioso de acumulação e classificação é um contraponto direto ao minimalismo e à organização de Classified, o líder da Northwind, reforçando que a riqueza de uma operação reside no que se carrega internamente. Private, sentindo o peso da paz prolongada, começa ali a expressar uma forma sutil de saudade da ação. Ele sente falta da camaradagem intensa que surge quando a morte é uma possibilidade real. Para mitigar isso, ele se dedica a projetos de arte com a areia, criando miniaturas detalhadas dos cenários de suas missões passadas, convidando os outros a passear mentalmente por esses momentos. Ele percebe que a verdadeira arte da sobrevivência não está em evitar o conflito, mas em celebrar a força que é necessária para superá-lo. Ele se torna o historiador emocional do grupo, garantindo que a memória das dificuldades sirva para fortalecer o presente. Skipper observa tudo isso com uma satisfação contida. A desordem controlada de sua equipe é a prova de que eles não precisam de um manual de operações externo. Eles são a agência perfeita, porque não tentam ser outra coisa. O zoológico é o seu palco, e cada dia é uma performance onde a improvisação é a regra de ouro. Eles se movem com a certeza de que, enquanto estiverem juntos, a linha entre o caos necessário e a missão bem-sucedida permanecerá tênue, mas firmemente sob seu controle. Eles não são apenas sobreviventes, são arquitetos de seu próprio destino, sempre à espreita da próxima aventura que só eles podem resolver. A celebração adiada do aniversário de Private, agora realizada sob o manto de uma calma conquistada a duras penas, torna-se um evento carregado de significado. Não é apenas uma festa, é um ritual de reafirmação da unidade. Skipper insiste que a distribuição dos pequenos bolos deve seguir um rigor tático, designando as posições com base nas habilidades de defesa de cada um. Kowalski perto da saída potencial, Rico em posição de retaguarda explosiva, um hábito que Private, com sua nova sabedoria, permite sem questionar abertamente, vendo no ritual a forma que Skipper encontra para processar a ausência de ameaças iminentes. Kowalski, influenciado por sua pesquisa sobre a bioquímica da inveja de Dave, começa a aplicar conceitos de química social ao comportamento do leão Alex, que demonstra sinais de tédio existencial crônico. Ele desenvolve pequenas pílulas de vitamina, na verdade, vitaminas disfarçadas de experimentos complexos, destinadas a otimizar o humor de Alex, esperando que um predador feliz seja um predador menos dramático e, portanto, menos propenso a quebrar as grades do recinto. Sua carreira científica se expande para a geriatria zoológica aplicada, uma área totalmente nova para ele, movida pelo desejo de estabilizar o ecossistema do qual fazem parte. Rico, numa demonstração fascinante de progresso, começa a usar seu repertório de objetos para fins estritamente altruístas. Ao notar que a foca da Northwind, Classified, deixou um pequeno rastreador de sinalização, como um presente de despedida mal disfarçado, Rico o recupera, não para analisar, mas para entregá-lo a Private. Ele o molda com sua saliva para que pareça um pequeno brinquedo, um ato que comunica a Private. Eu me lembro do perigo, mas escolho focar no que nos protege agora. É um momento de comunicação emocional pura, mediada por um objeto regurgitado, um marco na sua relação com o grupo. Private, o epicentro emocional, recebe o presente de Rico com uma gravidade inesperada. Ele percebe que a força de sua equipe não está na sua capacidade de lutar contra povos vingativos, mas na forma como eles continuam a se cuidar mutuamente, mesmo quando a adrenalina baixa. Ele se torna o guardião do arquivo de gentilezas, um registro mental de cada ato de apoio não solicitado. Essa função garante que, caso Skipper caia na armadilha da paranoia ou Kowalski se perca em suas equações, haverá sempre alguém para ancorá-los na realidade da amizade. No final, a verdadeira lição é que a aventura não é um evento, mas um estado de ser. Os pinguins não precisam de uma conspiração global para serem eles mesmos, eles precisam apenas um do outro.
Eles permanecem no zoológico, não como prisioneiros de sua rotina, mas como os senhores de seu próprio universo tático, onde cada dia é uma missão de manter a integridade de sua aliança. O mundo pode ter seus espiões de elite e seus vilões amargurados, mas ninguém pode replicar a química explosiva e perfeitamente desajustada do quarteto mais improvável de heróis. A paz, contudo, revela-se a mais traiçoeira das táticas inimigas, pois a ausência de desafios externos força os pinguins a uma autoanálise mais intensa, expondo fissuras que o calor da batalha convenientemente obscurece. Skipper, ao contemplar o reflexo em seu pote de água, não vê mais o líder destemido, mas um homem cansado da eterna vigilância. A carreira de Skipper, sempre baseada na reação imediata e na supressão da dúvida, começa a ser corroída pela contemplação. Ele se pega questionando a validade de suas decisões passadas, um sinal de que seu motor principal, a autoconfiança inabalável, está começando a falhar sem um alvo claro para desmantelar. Kowalski, em um surto de clareza científica, percebe que a falha do sistema de pombos não era de engenharia, mas de motivação. Os pombos, como qualquer agente livre, eram movidos por recompensas tangíveis. Ele abandona a complexidade e retorna ao básico: peixes. Sua nova empreitada envolve criar um sistema de inteligência urbana baseado em um sistema de escambo altamente eficiente com os pombos, trocando informações vitais sobre movimentos suspeitos no quarteirão por suprimentos de peixes de alta qualidade. É a fusão perfeita entre sua genialidade e a realidade pragmática da vida no zoológico. Sua ambição científica agora se alinha com a necessidade tática. Rico em um ato que surpreende até a si mesmo, utiliza sua coleção de troféus para criar um diorama complexo da batalha contra Dave. Ele não está apenas guardando lembranças, ele está mapeando o campo de batalha tridimensionalmente, utilizando fragmentos de metal retorcido e pequenas pedras como marcadores de posição. O ato de reconstruir a luta sugere que ele busca entender a coreografia do combate, a beleza austera do caos bem executado. Esse foco minucioso em detalhes físicos revela uma profundidade tática que vai além do simples cuspe de ferramentas. Private, percebendo a melancolia em Skipper, toma uma decisão ousada. Sabendo que Skipper reage melhor a ordens disfarçadas de emergências, ele falsifica um comunicado de rádio de emergência de um hipotético comando dos pinguins da Antártida, alegando que uma ameaça ancestral relacionada ao seu passado está se reativando. A emoção de Private aqui é mista. Ele sente culpa pela manipulação, mas a necessidade de restaurar a chama de Skipper justifica o pequeno ato de desonestidade. A resposta de Skipper é imediata e puramente instintiva. Ele convoca uma reunião de prontidão máxima, e por um breve momento, ele volta a ser o líder que eles conhecem e amam, aquele que vive para o próximo confronto. O simulacro de emergência, embora artificial, serve como um purgante necessário. Ele permite que as habilidades de cada um sejam exercitadas sem consequências reais, restaurando o equilíbrio interno. A lição final é que a identidade dos pinguins não é definida pelo inimigo que enfrentam, mas pela metodologia que empregam para enfrentá-lo. Enquanto os outros buscam paz ou validação externa, os pinguins buscam o próximo cenário onde sua estranha e inigualável sinergia possa ser testada e provada mais uma vez como a força mais resiliente do planeta. Eles estão sempre prontos, mesmo que o inimigo seja apenas a monotonia. A mobilização para a emergência, forjada por Private, é uma sinfonia de resposta imediata que desarma a dúvida de Skipper. O líder, apesar de sua desconfiança inerente, salta para o comando com uma familiaridade quase dolorosa. Seus olhos de aço parecem brilhar novamente, e a energia que irradia é um combustível poderoso para uma equipe. Ele não questiona a origem obscura do rádio, ele apenas exige relatórios de status, aceitando a premissa de que, se um pinguim de alto escalão está em perigo, toda a estrutura de seu mundo está ameaçada. Esta aceitação cega temporária é o ápice da confiança que Private depositou nele. Kowalski, com a perspectiva renovada sobre a inteligência baseada em escambo, implementa o sistema com uma eficiência surpreendente. Ele estabelece um ponto de troca de peixes perto do recinto dos flamingos, negociando ativamente com os pombos mensageiros.
O detalhe fascinante é a métrica de Kowalski. Ele avalia a qualidade da informação, não pelo conteúdo imediato, mas pela frequência e pela ausência de interferência dos esquilos, que ele considera informantes não confiáveis e propensos à sabotagem. Ele se torna um mestre das relações públicas zoológicas, um diplomata científico. Rico, ao testemunhar a efusividade de Skipper durante o briefing de crise, parece inspirar-se a elevar o nível de seus objetos de coleção. Durante a simulação, ele não apenas fornece as ferramentas necessárias, mas começa a modificá-las in loco. Ele transforma um pedaço de tubo de plástico encontrado no lixo em um silenciador improvisado para uma arma de água que Skipper está usando, demonstrando uma capacidade de engenharia tática adaptativa que supera qualquer treinamento formal. Seu rosto, geralmente inexpressivo, exibe um lampejo de orgulho quando Skipper acena em reconhecimento à utilidade do objeto. Private, o mestre da manipulação emocional necessária, observa o efeito restaurador de sua farsa em Skipper. A culpa inicial se dissipa, substituída pela satisfação de ter injetado propósito em seu líder. Ele se dedica a observar as reações sutis de seus companheiros durante a simulação. Ele nota que a breve intimidade forçada com Skipper o fez mais aberto a comentários leves, e Private capitaliza isso, oferecendo um comentário bem-humorado sobre a falta de profissionalismo dos antigos camaradas do comando, o que provoca uma risada rouca de Skipper, um som raro e precioso. A simulação termina com Skipper declarando a missão um sucesso estrondoso, apesar da inteligência falha da liderança antártica. Enquanto a equipe relaxa, a verdade da farsa paira no ar, mas é gentilmente ignorada. Eles entenderam o recado. A ameaça externa é menos perigosa que o tédio interno. A aventura, mesmo que fabricada, serviu como um lembrete vital de que eles são uma máquina perfeitamente ajustada, e que, às vezes, para manter essa máquina funcionando, é preciso alimentar o motor com uma dose controlada de ilusão. Eles são a força que prospera na margem tênue entre a realidade operacional e a necessidade desesperada de ação. A conclusão da farsa introduz uma nova camada de complexidade na relação entre Private e Skipper. O líder, revigorado pela ação, agora olha para Private com uma mistura de gratidão e suspeita calculista. Ele não questiona abertamente a origem do comunicado de rádio, mas sua mente está em hiperatividade, tentando encaixar a nova ameaça em seu repertório de inimigos conhecidos. Essa vigilância renovada de Skipper é um tributo velado à eficácia da manipulação de Private. Ele sabe que a atuação foi convincente demais para ser inteiramente fortuita, e ele respeita o nível de dedicação tática exigido para tal engodo. Kowalski, satisfeito com a performance do seu sistema de escambo com os pombos, começa a documentar a economia da informação do zoológico. Ele estabelece um gráfico de risco versus recompensa para cada fonte de informação, tratando os esquilos como ativos de alto risco com retorno inconsistente, e as corujas noturnas, quando conseguem se aproximar, como fontes de inteligência de elite, mas raras. Sua paixão se transforma em um estudo sociológico detalhado sobre a troca de valor em comunidades isoladas, provando a Skipper que a ciência pode ser aplicada a qualquer sistema, desde um motor de foguete até a distribuição de peixes. Rico, por sua vez, começa a incorporar elementos do diorama que construiu em sua rotina de campo. Ao invés de simplesmente atacar um alvo, ele agora busca replicar a geometria das defesas que montou com os troféus. Se ele precisa bloquear um corredor, ele mira em arremessar objetos para criar um efeito de ricochete, aprendido com o mapa tridimensional da batalha. Essa nova camada de intenção tática em suas ações instintivas confere a Rico uma elegância quase inesperada em meio ao caos. Uma arte marcial pessoal forjada em detritos de guerra. Private, ao lidar com a satisfação de Skipper, sente o peso de ter usado a vulnerabilidade do líder para um fim egoísta, a manutenção da sanidade do grupo. Ele se retira um pouco, dedicando-se a cuidar de um ninho abandonado de pardais, perto do seu habitat, um ato de paternidade não solicitada. Esse cuidado com os fracos e desamparados é sua forma de compensar a mentira necessária. Ele entende que, para manter a unidade, às vezes é preciso intervir nos processos naturais de liderança,
Um fardo que ele carrega com uma melancolia silenciosa, pois sabe que a verdade sempre seria mais simples, mas menos eficaz. A sombra da North Wind, que pairava como um padrão a ser medido, agora se transforma em uma referência para a própria autenticidade. Os pinguins percebem que, enquanto a North Wind opera sob protocolos, eles operam sob a força de uma necessidade mútua, uma dependência que é, ironicamente, sua maior força. Eles não são a equipe mais organizada, mas são a equipe que precisa desesperadamente um do outro para funcionar. A jornada de volta ao Central Park não foi apenas um retorno ao lar. Foi a confirmação de que o lar deles é a própria relação inquebrável entre quatro seres que se recusam a aceitar qualquer vida que não seja uma missão constante, não importa o quão bizarramente originada ela seja. O zoológico é a sua base de operações, e a verdadeira ameaça é sempre o silêncio prolongado. A animação de 2014, Os Pinguins de Madagascar, emerge não apenas como um spin-off vibrante e cheio de ação, mas como um estudo de caso curioso sobre a evolução de personagens coadjuvantes para protagonistas. Os quatro pinguins Skipper, Kowalski, Rico e Soldado, originalmente introduzidos na franquia Madagascar como um quarteto de elite tático com motivações obscuras e lealdade inabalável, encontram aqui o palco para expandir sua mitologia particular, misturando humor pastelão com referências sutis à espionagem clássica. O filme se apoia fortemente na química pré-existente entre os personagens, que é o verdadeiro motor da narrativa. Skipper, o líder carismático e ligeiramente paranoico, é a personificação do arquétipo do comandante militar, que confia cegamente em seus instintos, muitas vezes questionáveis, mas sempre eficazes. Sua voz, carregada de autoridade, ecoa os clichês dos filmes de ação dos anos 80 e 90, um aceno deliberado à nostalgia cinematográfica que os criadores familiarizados com a tradição da DreamWorks Animation certamente apreciam. Kowalski, o cérebro tático e inventor, serve como o contraponto intelectual, cujas invenções frequentemente desproporcionais são a fonte de grande parte do caos controlado. Vê-se em Kowalski uma homenagem velada aos cientistas malucos, cujas soluções são sempre mais complicadas do que o problema original. Rico, o especialista em explosivos e arsenal ambulante, opera quase inteiramente fora da linguagem verbal convencional, comunicando-se através de arrotos, grunhidos e, crucialmente, vomitando exatamente a ferramenta necessária para o momento. Ele é o epítome do personagem cuja utilidade transcende a necessidade de diálogo profundo, funcionando como um mecanismo de comédia física pura. Por fim, Soldado, o mais jovem e ingênuo, representa o espectador dentro do grupo, aquele que ainda se maravilha com a loucura circundante. Sua busca por aceitação e sua relativa inocência funcionam como um bálsamo contra a intensidade dos outros três. A trama central, centrada na ameaça representada pelo polvo Dave, um vilão cuja motivação é a inveja pura e simples da popularidade dos pinguins, estabelece um tom de rivalidade pessoal elevada a proporções globais. Dave, um personagem que, apesar de ser o antagonista, carrega um peso cômico de frustração artística, espelha a necessidade dos pinguins de serem reconhecidos por sua singularidade. A viagem que os leva a cruzar caminhos com o North Wind, Vento do Norte, uma organização de espionagem animal de alta tecnologia liderada pelo Lobo Classified, é o ponto crucial para o desenvolvimento temático do filme. O North Wind, com sua estética limpa e tecnologia avançada, representa o oposto estilístico e metodológico dos pinguins. Classified, com sua voz grave e compostura impecável, é a versão polida e profissional do que Skipper tenta ser. Essa justaposição permite ao filme explorar a ideia de que o sucesso não depende apenas dos recursos ou do treinamento formal, mas da coesão e da imprevisibilidade inerentes à equipe. O filme sutilmente argumenta que a família disfuncional dos pinguins, construída em torno de um vínculo forjado no zoológico, é mais resiliente do que qualquer agência governamental bem financiada. A animação em si é fluida e energética, capturando a velocidade dos movimentos acrobáticos dos pinguins e a grandiosidade das sequências de ação que muitas vezes parecem saídas diretamente de um filme de James Bond parodiado.
Os cenários que vão de Veneza a Xangai são utilizados não apenas como pano de fundo, mas como arenas para a coreografia caótica dos protagonistas. Em última análise, Os Pinguins de Madagascar funciona porque honra a premissa original. Estes não são apenas animais fofos, são agentes secretos com uma lealdade feroz um ao outro. O filme é um manifesto sobre a autoaceitação, onde ser estranho, ser barulhento e ser excessivamente dedicado à sua missão peculiar é, na verdade, sua maior força. Eles não se encaixam nos moldes do North Wind, e é justamente essa recusa em se conformar que garante sua vitória e a satisfação do público. É uma celebração da anarquia tática vestida de animação familiar. A jornada de autodescoberta dos pinguins, especialmente a de soldado, ganha nuances interessantes quando confrontada com a disciplina militarizada do Vento do Norte. Enquanto Skipper vê em Classified uma ameaça à sua liderança e ao seu método fora da caixa, Soldado, por outro lado, experimenta um vislumbre do que poderia ser uma estrutura de pertencimento mais organizada. Sua admiração inicial pelo profissionalismo do Vento do Norte reflete um desejo humano universal de ser parte de algo maior e mais ordenado. Essa dicotomia entre o caos criativo e a ordem rígida é o cerne emocional do filme, embora resolvido de maneira leve e humorística, como convém à sua natureza. O arco de Dave merece um olhar mais aprofundado, pois sua vilania é inteiramente baseada na falta de reconhecimento. Ele não busca dominar o mundo, ele busca ser amado como os pinguins são. Sua obsessão em usar o soro que transforma pinguins em criaturas feias não é um plano maligno tradicional, mas sim um ato desesperado de sabotagem da felicidade alheia. Essa motivação, enraizada na inveja do show business e da atenção midiática, humaniza o vilão de uma forma peculiar, tornando-o um reflexo distorcido da própria busca dos pinguins por serem notados, embora eles consigam isso através da ação, e não da autopromoção forçada. Kowalski, em sua incessante criação de dispositivos, demonstra um fascínio que transcende a mera necessidade tática. Há uma paixão quase científica em suas invenções. Ele é o engenheiro que se deleita na complexidade do processo, mesmo que o resultado final seja frequentemente uma pistola de chiclete ou um desintegrador que só funciona pela metade. Essa dedicação à ciência, por mais mal aplicada que seja, solidifica a ideia de que cada pinguim possui um talento exagerado que, quando combinado, forma um sistema operacional funcional. Rico, por sua vez, oferece momentos de alívio cômico puro através de sua inescrutável capacidade digestiva. Ele é a prova de que a comunicação eficaz nem sempre requer linguagem articulada. Sua entrega instantânea do objeto correto, emergindo de um estômago que parece desafiar as leis da biologia, é um testemunho da confiança mútua. Ninguém questiona como o Rico consegue ter um lança-chamas guardado ali. Eles simplesmente confiam que ele o terá quando for necessário. A direção da animação soube capturar a essência dos curtas que os estabeleceram, mantendo o ritmo alucinante e a energia inesgotável. Há um respeito pelo legado dos personagens, evitando transformá-los em versões excessivamente fofas para agradar um público mais jovem, mantendo a espinha dorsal cínica e autossuficiente que os tornou populares. O filme reconhece que a força dos pinguins reside em sua completa falta de interesse em seguir as regras do mundo exterior, seja ele o zoológico de Central Park, o Vento do Norte, ou os planos maquiavélicos de um povo ressentido. Eles são uma unidade autossuficiente, um ecossistema próprio onde a lealdade é a única moeda de troca válida. A camaradagem entre os quatro é o verdadeiro núcleo dramático, embora envolto em camadas de explosões e missões de resgate. Observe-se a maneira como Skipper e Kowalski interagem. Há uma submissão respeitosa, mas nunca servil, de Kowalski às ordens de Skipper. Kowalski pode apresentar dados complexos e contra-argumentos lógicos, mas no final, o instinto do líder prevalece. Isso estabelece uma hierarquia funcional baseada no mérito da situação, e não apenas no cargo. Essa dinâmica espelha muitas parcerias lendárias da ficção de ação, onde o cérebro precisa ceder ao coração impulsivo do comandante. A transformação de soldado de um aprendiz inseguro para um membro crucial da equipe
ocorre quando ele finalmente abraça sua própria forma de contribuição, que não se encaixa nos moldes esquadrões de elite, nem do Vento do Norte. Sua habilidade de se conectar emocionalmente, tanto com os humanos, como visto em momentos anteriores da franquia, quanto com os outros pinguins em um nível mais sensível, é validada no clímax. Ele aprende que a força não reside em replicar a disciplina alheia, mas em potencializar o que já é único em si mesmo e no grupo. É uma lição fundamental sobre a valorização da diversidade interna. O Vento do Norte, apesar de servir primariamente como um contraste cômico para a desorganização genial dos pinguins, também funciona como um espelho de como o mundo exterior percebe o sucesso. Classified e sua equipe representam a inteligência, a tecnologia e o planejamento a longo prazo. Eles são o produto de um sistema que valoriza a documentação e o protocolo. No entanto, a própria estrutura do Vento do Norte, com sua rigidez, se mostra vulnerável à imprevisibilidade caótica de Dave e, principalmente, à improvisação dos pinguins. Quando o plano A, B, C e D do Vento do Norte falham, é a loucura treinada de Rico, ou a súbita inspiração de Kowalski, que salva a situação. Dave, ao lado de sua equipe de lulas capangas, que são em si uma paródia dos capangas musculosos e pouco inteligentes de filmes de James Bond, nunca consegue atingir a verdadeira ameaça, porque sua motivação é puramente emocional. O conflito entre os pinguins e Dave não é ideológico, é pessoal e alimentado pelo desejo de atenção. Isso torna o confronto final menos sobre salvar o mundo e mais sobre a reafirmação do status social e da identidade do grupo. O alívio cômico provindo de Dave reside na sua incapacidade de ser levado a sério como um vilão tradicional, mesmo quando suas ações têm consequências globais. A cinematografia e a paleta de cores do filme reforçam essa dualidade. Os pinguins são frequentemente vistos em ambientes mais escuros, noturnos ou repletos de equipamentos improvisados, enquanto o Vento do Norte opera em bases brilhantes, brancas e futuristas. Essa distinção visual reforça a mensagem de que a autenticidade, mesmo que bagunçada, sempre será mais cativante do que a perfeição estéril. O filme se estabelece, portanto, como uma homenagem carinhosa ao gênero de espionagem, desconstruindo seus tropos através da lente de 4 aves antárticas obstinadas que simplesmente querem continuar sendo as estrelas do show, não importa a escala da missão. A resiliência dos pinguins, que é tão celebrada no clímax, é construída através de uma série de pequenos triunfos e fracassos ao longo da narrativa, estabelecendo um padrão de comportamento que o público já conhece e ama das aparições anteriores. A origem de sua união, brevemente revisitada no início do filme, serve para ancorar emocionalmente suas ações adultas. O fato de terem sido rejeitados ou considerados anormais no zoológico de infância os forçou a criar seu próprio sistema de apoio mútuo. Isso é crucial. Sua formação como unidade de elite não veio de uma academia militar, mas da necessidade de sobreviver em um ambiente que não os compreendia. Skipper, em particular, carrega o peso dessa formação primária. Sua necessidade constante de controle e desconfiança em relação a qualquer entidade externa, como o Vento do Norte, é um mecanismo de defesa contra a vulnerabilidade que ele sentiu quando era apenas um filhote tentando encontrar seu lugar. Ele canaliza essa insegurança em superação, traduzindo o medo em planos de contingência quase obsessivos. É essa paranoia bem direcionada que os mantém um passo à frente, mesmo quando a tecnologia superior está contra eles. O humor do filme é habilmente estratificado. Para as crianças, há a comédia física, a queda de Rico, as explosões inesperadas, o desespero de Dave. Para os adultos, há a metalinguagem e a sátira do cinema de espionagem. As referências a franquias como Missão Impossível e a constante menção a protocolos e acordos de paz são jogadas rápidas que demonstram que os criadores compreendem o gênero que estão parodiando. A dublagem em português, assim como em muitas línguas, desempenha um papel vital em manter a cadência rápida e as piadas que dependem de trocadilhos e jogos de palavras com os nomes e as situações. A dinâmica entre Kowalski e seus cálculos também merece atenção pelo seu lado emocional. Embora seja o intelectual,
Kowalski demonstra uma lealdade tática que beira a submissão científica. Quando seus cálculos indicam um resultado desfavorável, ele não hesita em apresentar a má notícia ao skipper, mas aceita a ordem subsequente sem questionamento profundo, confiando que a intuição do líder superará os números frios. Esse equilíbrio entre a razão e a crença cega no time é o que torna as soluções improváveis do grupo críveis dentro do universo do filme. Em suma, Os Pinguins de Madagascar é mais do que uma aventura. É uma celebração da identidade construída contra todas as probabilidades. O filme valida o nicho. A estranheza não é um defeito a ser corrigido por um grupo polido como o Vento do Norte, mas sim a fonte da eficácia e da conexão inquebrável entre os protagonistas. Eles provam que no mundo da espionagem cômica, a falta de um manual de instruções é, na verdade, a melhor ferramenta de todas. A exploração da natureza dos laços familiares não biológicos é outro subtexto potente que o filme sutilmente apresenta. Os pinguins não se consideram apenas colegas de equipe. Eles são um clã forjado no isolamento e na necessidade mútua. Quando Dave os confronta, ele não está apenas atacando um grupo de espiões. Ele está atacando um sistema de suporte emocional que os protege do vazio existencial de serem animais de zoológico fora de seu habitat natural. O desejo de Dave por atenção, embora manifestado através da maldade, é, paradoxalmente, uma busca por pertencimento, ecoando o desejo de Soldado de ser plenamente aceito pelo seu trio. Soldado, em particular, representa a ponte emocional entre a dureza tática e a vulnerabilidade necessária para o crescimento. Sua busca por um abraço de pinguim, no clímax, é um momento de sinceridade desarmante que contrasta diretamente com a postura estoica e quase robótica do Vento do Norte. Enquanto Classified se orgulha de nunca precisar de conforto emocional para executar uma missão, Soldado compreende que a motivação sustentável vem do afeto. É ele quem sutilmente lembra o espectador de que, por baixo das granadas e dos planos complexos, há um grupo que se importa profundamente com o bem-estar individual. As sequências de ação que envolvem Rico são sempre um espetáculo de logística reversa. O espectador nunca vê Rico armazenando um item específico. Ele apenas tem. Isso sugere uma confiança quase mística em suas habilidades de autorregulação biológica. Um aceno à ideia de que, em um time disfuncional, a confiança deve ser absoluta, mesmo quando a explicação lógica é ausente. Seu repertório vocal limitado faz com que cada grunhido ou gemido seja analisado pelos outros membros como se fosse um relatório detalhado, um testemunho da comunicação não verbal avançada que eles desenvolveram. O design do vilão, Dave, é crucial para a comédia de contraste. Ele é exageradamente mole, com tentáculos que parecem fora de sincronia com sua ambição megalomaníaca. Sua representação é a da frustração do artista que não consegue atingir o estrelato, personificada em um cefalópode. Ele não é geneticamente superior ou de uma raça alienígena. Ele é apenas um polvo que se sente ofuscado, tornando sua vingança ridícula, mas compreensível no contexto do universo das celebridades animais. A direção da DreamWorks, neste filme, demonstrou um entendimento claro de que o sucesso de um spin-off depende de honrar o que tornou os personagens secundários atraentes em primeiro lugar: a singularidade exacerbada. Eles evitam domesticar a anarquia dos pinguins. O filme se resolve não com a adoção dos métodos do Vento do Norte, mas com a aceitação mútua. Classified aprende a relaxar e confiar na improvisação, e os pinguins aceitam que, ocasionalmente, podem precisar de um pouco de ajuda de uma organização bem equipada. É um balanço delicado entre a identidade feroz e a necessidade de comunidade maior, culminando em uma celebração vibrante da equipe mais inesperada do cinema de animação. A complexidade da liderança de Skipper é revelada na sua rigidez. Ele opera sob a premissa de que qualquer mudança de plano é um caminho para o desastre, uma filosofia que, ironicamente, o força a improvisar drasticamente quando seus planos iniciais inevitavelmente falham. Sua interação com Classified é um estudo de caso sobre o choque entre a experiência de campo não sancionada e a autoridade formal. Skipper vê em Classified não um colega espião,
mas um burocrata que nunca sujou as penas na verdadeira ação. Há um profundo orgulho ferido em Skipper ao ser relegado ao papel de coadjuvante por uma agência que se baseia em relatórios e não em instinto puro. Essa necessidade de validação externa se estende até mesmo à relação com o resto do mundo animal. Os pinguins sempre operaram na sombra dos animais mais glamurosos do zoológico, como Alex, Marty e Gloria. Este filme permite que eles finalmente assumam o protagonismo, mas o fazem de uma maneira que subverte a própria noção de estrelato, preferindo a satisfação da missão bem-sucedida à aclamação pública. O sorriso forçado que Skipper às vezes dá, especialmente quando precisa interagir com os humanos ou com a organização Northwind, sugere um desconforto inerente com a performance social, preferindo a crueza da operação secreta. Kowalski, além de seu papel como inventor, funciona como o guardião da memória tática da equipe. Suas anotações e seus diagramas frenéticos, que o público mal consegue decifrar, são a prova material da história contínua do quarteto. Quando ele se sente desvalorizado por Classified, que desconsidera suas invenções como brinquedos, a reação de Kowalski é de uma tristeza intelectual profunda. Sua maior alegria é ver suas teorias se materializarem, e ser ignorado pelo especialista o atinge no cerne de sua identidade como o pilar racional do grupo. A relação de Dave com seu próprio passado no zoológico de Cincinnati é um ponto comovente e ridículo. Ele não é um vilão de origem sombria. Ele é um personagem que foi eclipsado pela ascensão repentina da popularidade dos pinguins após sua aparição no primeiro filme de Madagascar. Sua motivação é puramente ciúme profissional e ressentimento pela fama roubada. Isso humaniza a vilania de uma forma que se encaixa perfeitamente no tom da franquia, onde grandes tragédias frequentemente se reduzem a pequenas inseguranças de animais de estimação ou cativeiro. O soro que ele desenvolve não é para destruir o mundo, mas para torná-los tão indesejáveis quanto ele se sente. A sequência de ação em Veneza, onde os pinguins precisam navegar pelas águas e se misturar, ilustra a maestria do filme em misturar o ridículo com o eficiente. Eles usam a sua aparência não como um disfarce, mas como uma distração inerente. Quem suspeitaria de 4 pinguins marchando em formação no meio de uma festa elegante? Essa utilização da expectativa do público contra o próprio público é um marco do humor dos pinguins. Eles exploram a cegueira humana para o óbvio, enquanto o vento do norte tenta se esconder com tecnologia de ponta, provando que, às vezes, a melhor camuflagem é a própria absurdez. O filme, assim, celebra a eficácia da anomalia, consolidando os pinguins como heróis, não apesar de suas excentricidades, mas por causa delas. A exploração da dinâmica de poder entre Skipper e Classified atinge seu ápice na cena em que as metodologias de ambos são postas à prova sob pressão extrema. Classified, com sua arrogância calma, representa a fé cega na superioridade técnica e na adesão ao manual. Ele representa ali a ideia de que o sucesso é mensurável por métricas e equipamentos de última geração. Skipper, por outro lado, confia na resiliência forjada no calor da briga, na leitura não verbal de seus companheiros e na capacidade de transformar um desastre iminente em uma oportunidade tática. A emoção predominante de Skipper durante esses confrontos é a territorialidade. Ele está defendendo não apenas a missão, mas a validade de toda a sua existência, construída em torno da autonomia e do improviso. Kowalski manifesta uma ansiedade controlada quando vê seus planos sendo substituídos pelos do vento do norte. Sua necessidade de ser ouvido transcende o desejo de provar que está certo. Ele busca a validação de que sua inteligência é uma ferramenta valiosa e não um fardo complicado. A cena em que ele tenta desesperadamente explicar um conceito científico complexo para Classified, que o ignora com um aceno, ilustra a frustração de ser o gênio não compreendido. A força de Kowalski reside em sua persistência em oferecer a informação, mesmo quando a porta está fechada, esperando o momento em que a lógica fria da situação forçará a equipe a retornar aos seus cálculos. Rico, o elo mais silencioso, é paradoxalmente o mais expresso emocionalmente através de suas ações físicas. Sua lealdade é inquestionável,
manifestada no ato de disponibilizar o item exato, muitas vezes com um leve tremor de antecipação. Ele não tem dilemas de liderança ou intelectuais. Sua paz reside na execução perfeita de sua função dentro do sistema tático. Para Rico, a felicidade é um estômago cheio de ferramentas prontas para serem regurgitadas sob demanda, um estado de graça logística que o diferencia dos conflitos internos e externos dos outros. A subtrama de Soldado, ao interagir mais de perto com a estrutura do Vento do Norte, revela seu medo de ser o elo fraco. Ele anseia por pertencer a um grupo onde suas contribuições sejam claras e reconhecidas formalmente, algo que o trio de pinguins nem sempre oferece explicitamente. Sua eventual realização é que o reconhecimento verdadeiro não vem de um crachá ou de um título, mas da função vital que ele desempenha ao manter a moral e ao oferecer a perspectiva da empatia. Ele não precisa ser um estrategista como Kowalski ou um líder como Skipper. Sua força é ser o coração empático que evita que a máquina operacional dos pinguins se torne fria e puramente mecânica. O filme conclui de forma satisfatória ao desmantelar a necessidade de se encaixar em um molde predefinido, seja ele o da agência de espionagem internacional ou o do vilão ciumento. A vitória dos pinguins é uma vitória da disfunção organizada sobre a ordem estéril. Eles não vencem por serem melhores espiões no sentido tradicional, mas por serem mais adaptáveis e por confiarem na singularidade explosiva de sua dinâmica. O filme reforça a mensagem de que a autenticidade, mesmo que vista como caótica pelo mundo exterior, é o alicerce de qualquer sucesso duradouro e de qualquer vínculo genuíno. A conclusão da aventura permite uma breve, mas significativa, reflexão sobre o futuro dos protagonistas, agora com um nível renovado de autoconsciência e aceitação mútua. O Vento do Norte, embora derrotado em sua arrogância inicial, oferece um aperto de mão respeitoso, simbolizando que há espaço para diferentes estilos de heroísmo no mundo. A gentileza de Classified, ao reconhecer a superioridade do caos dos pinguins em certas situações, é um momento de humildade que valida toda a jornada de Skipper. Ele aprende que o controle absoluto é uma ilusão e que a eficácia reside na adaptabilidade que sua equipe possui intrinsecamente. Essa aceitação mútua estende-se ao próprio soldado. Ao final, quando ele é aceito de volta no círculo interno com um abraço coletivo, o desejado abraço de pinguim, a resolução de seu arco emocional é completa. A busca por validação externa, seja através de um mentor formal como Classified ou de um lugar rígido em uma hierarquia, é abandonada em favor da segurança do seu próprio núcleo familiar. Ele se torna um membro plenamente realizado, não por ter se tornado um estrategista de nível Kowalski, mas por ser o pinguim que lembra aos outros o valor da conexão emocional em meio a explosões e missões arriscadas. Kowalski, por sua vez, utiliza a experiência para refinar seus métodos, não para se tornar mais convencional, mas para entender melhor onde a teoria encontra o limite prático. Vemos em seus olhos um brilho de quem absorveu dados valiosos sobre tecnologia de ponta, que ele pode agora aplicar de maneira excêntrica em suas futuras invenções. Sua lealdade ao grupo o impede de desejar se juntar a uma organização mais estruturada. Ele prefere a liberdade de experimentação que só a disfuncionalidade controlada permite. Ele é o cientista que encontrou seu laboratório ideal no campo de batalha. Rico é, previsivelmente, o menos afetado pelas grandes mudanças filosóficas, permanecendo o mestre da logística visceral. Sua contribuição é sempre imediata e surpreendente. Seus momentos de destaque não são de diálogo, mas de entrega pontual, reforçando a ideia de que a confiança em uma equipe se baseia em saber que um membro cumprirá sua função específica, não importa quão bizarra ela seja. Sua mera presença garante a estabilidade tática do grupo, em níveis que a lógica pura não pode alcançar. Dave, o vilão cômico, encerra seu arco com uma nota de resignação agridoce, aceitando que a fama é volátil e que sua obsessão o levou à derrota. Seu destino final, que o coloca junto com os pinguins em um novo contexto de aceitação, ainda que forçada, sugere uma possível, embora improvável, redenção futura,
um aceno à natureza cíclica das narrativas de animação. O legado deste filme reside em sua capacidade de tomar personagens que eram apenas gags recorrentes e dar-lhes profundidade, mantendo ao mesmo tempo a velocidade e o absurdo que os consagraram. Os Pinguins de Madagascar é, em última análise, um tributo à força da irmandade não convencional, um lembrete de que os melhores planos são aqueles que nascem da confusão mútua e da lealdade inegociável. Eles retornam ao seu status quo, mas agora com a certeza de que podem enfrentar qualquer ameaça, seja ela um povo invejoso ou a própria estrutura do establishment da espionagem mundial. A ressonância duradoura do filme se manifesta na forma como ele permite que os pinguins existam em um espaço narrativo onde suas motivações, embora ridículas para o mundo exterior, são absolutamente sérias para eles. A missão para eles é a sua identidade. Sem a necessidade de proteger o mundo ou de cumprir ordens de um superior, eles se tornariam apenas animais de zoológico descontentes novamente. A aventura contra Dave e o Vento do Norte serve como um catalisador para reafirmar esse propósito autoimposto. É uma reafirmação constante de que a lealdade a Skipper, Kowalski, Rico e Soldado é o centro gravitacional de suas vidas. Skipper, ao final, não se torna mais flexível, mas ele se torna mais consciente do custo da rigidez. Sua vitória não é apenas ter superado Dave, mas ter conseguido isso sem comprometer a essência anárquica de sua equipe. Ele aprendeu que, mesmo que Classified tenha a tecnologia, ele não tem a intuição que nasce de anos compartilhando o mesmo pequeno recinto. O olhar de Skipper para Classified, ao se despedir, carrega a satisfação silenciosa de quem provou que métodos não ortodoxos, quando executados por pessoas que se conhecem intimamente, sempre superarão o planejamento excessivo. A beleza do trio Kowalski, Rico e Soldado reside em como eles completam as neuroses de Skipper. Kowalski fornece a justificativa técnica para a paranoia de Skipper. Rico fornece a ferramenta física impossível, e Soldado fornece o alívio momentâneo da tensão. Sem a capacidade de Kowalski de transformar a loucura em um diagrama, Skipper pareceria apenas insano. Sem a capacidade de Rico de produzir um arpão de um segundo para o outro, os planos de Skipper seriam apenas ideias abstratas. Eles são um sistema de feedback perfeito, onde a falha de um é imediatamente compensada pela aptidão exagerada do outro. A cena em que os pinguins se reúnem no final, voltando à sua marcha característica, é um retorno ao conforto do familiar. Não há necessidade de grandes discursos sobre a vitória. A simples retomada do passo de marcha sincronizado é a declaração mais eloquente de sua unidade. Eles não buscam reconhecimento externo ou medalhas. A recompensa é a continuidade da sua irmandade operacional. O filme se encerra assim, não com a promessa de uma mudança radical em suas vidas, mas com a promessa de que, na próxima vez que o mundo precisar de um par de pés gelados e um plano duvidoso, eles estarão prontos. Esta consistência é o que fideliza o público. Sabemos quem eles são, e eles nunca pretendem ser outra coisa. É a celebração máxima do nicho, uma ode à eficácia da obsessão compartilhada. A longevidade e o sucesso deste quarteto no universo da animação decorrem da sua completa rejeição a qualquer forma de conformidade esperada para animais em cativeiro. Eles não se comportam como pinguins, eles se comportam como uma unidade de operações especiais da Guerra Fria, que por acaso tem penas e se alimenta de peixes. Essa subversão constante de expectativa é o que mantém a comédia fresca, mesmo quando essa premissa básica, a rivalidade